Bom dia e a paz do Senhor. Sou o pastor Leandro e graças a Deus mais um dia aqui no monte, né? Venho fazer mais um devocional aqui, mais um vídeo, né? Instrutivo, trazendo aí uma palavra, né? Para os vossos corações. Nada para o homem, nada para mim, nada para reconhecimento humano, tudo para honra, glória, louvor e adoração de Deus, porque tudo vem para Ele, tudo é dele e tudo é para Ele, né? E por Ele. Primeiramente eu quero render toda a honra, toda a glória para Deus. E se fosse para dar o tema, e é para dar o tema, eu daria a humildade versus o orgulho. Obviamente vocês vão dizer assim, eu já sei mais ou menos o que ele vai falar. Existe uma palavra na Bíblia, e vocês sabem, né? Às vezes eu estou gravando e a gente fica meio assim naquela coisa, né? E aí você, eita bexiga, e a palavra, né? Mas gente que já vem decorando há muito tempo, sabe facinho, né? Mas como as coisas assim vêm tipo assim da graça na hora, então na edição eu já quero deixar aqui embaixo para vocês a palavra, tá? A palavra na Bíblia que ela vai dizer que à frente da honra vai a humildade, porém o orgulho precede a ruína. E o que eu queria falar aqui um pouco é sobre isso. Houve alguns vídeos, até inclusive o vídeo do casamento, em que eu falei um pouco sobre o orgulho. E uma das coisas que é completamente destrutivas na vida do ser humano é o orgulho. A gente sabe que não há briga, não há discussão alguma em que entrando o orgulho há concordância. O Senhor Jesus ele deixou bem claro duas coisas, dois únicos conselhos para o ser humano viver bem e viver feliz. Digo o ser humano viver bem e feliz. Duas. E eu posso te dizer que pensando, cara, olha, eu não vou nem ficar me incompridando não. Realmente, se você for parar para pensar, eu vou deixar você em casa pensar um pouco aí, matutar nas coisas. Ele diz, aprendei de mim. Primeiro, que sou manso. Segundo, humilde de espírito. Primeiro que o manso, ele não vai arrumar briga com os outros. O manso, o temperamento dele é longânimo. É uma pessoa que você pode bater na cara dela. O manso, ele nunca vai resolver as coisas na violência. Ele vai resolver de forma justa. E geralmente, uma pessoa humilde, ela nunca vai pensar em si mais do que nos outros. Ela vai pensar de forma par ou sempre no próximo. Ah, pastor, mas eu já ouvi falar sobre isso. Olha, sabe-se que um ser humano orgulhoso é um ser humano que dificilmente ele vai aceitar a correção. Eu não estou falando algo que seja, você. Eu falo algo que eu tenho vivido e eu tenho aprendido. Um ser humano orgulhoso, ele dificilmente ele vai aceitar correção. Um ser humano orgulhoso, um crente orgulhoso, ele tem o costume de usar a lei, usar os mandamentos, usar a Bíblia para se justificar, porém, para acertar o outro. Ele nunca vai usar a lei, os mandamentos, ele nunca vai usar os estatutos para se corrigir. Ele vai usar para se justificar e para atacar o outro. Quando alguém vier corrigi-lo, ele imediatamente vai usar a lei para se justificar. Ele pensa em se justificar, não em se corrigir. Ele não vai pensar em olhar e dizer, cara, será que eu errei? Onde eu devo ter errado?
Se eu não errei, por que o meu irmão está dizendo que eu errei? Ele vai pensar. O cara humilde, ele vai pensar. Será? Cara, se eu não errei, eu vou ajudar o meu irmão a enxergar que eu não errei. O cara orgulhoso, ele vai provar por A mais B e quer provar que ele não errou e quer se justificar e ele vai para cima e ele vai querer brigar. Quantas vezes alguém chegou em mim e você e falou, você está errado. Você abaixou a cabeça? Fala a verdade, você abaixa a cabeça? Você não baixa a cabeça. A primeira coisa que você vai olhar, se não tem gente que vai dizer assim, quem é você? Para dizer que eu errei, ou vai dizer, olha para os teus erros, olha para a ponta do teu nariz, que não sei o quê. Aquela famosa desculpa, né, do teto de vidro. Ah, tá pensando que quem não tem teto de vidro, né? Ah, isso é um orgulho, meu irmão, que você não faz ideia. O orgulhoso, ele acha que ele merece ter. E por achar que ele merece ter, ele defrauda, ele fere, ele coage, mente, engana, porque ele acha que ele merece. Ele barganha, ele não quer ser justo, ele quer ter. O ser humano que é orgulhoso, ele nunca vai ser honesto com as pessoas, porque ele está pensando nele. O ser humano orgulhoso, dificilmente ele confessa, ele se abre, dificilmente ele consegue ter uma troca de ideias e expandir os seus erros e dizer, cara, eu sou um ser humano completamente errado. E se ele dizer que ele é errado, ele vai dizer se justificando. Algumas pessoas são orgulhosas, algumas têm picos de orgulho. É aquela que o orgulho vem na hora, depois a pessoa tem um tempo para acalmar. O ser humano humilde é pouca coisa para se falar dele. Um ser humano humilde, uma pessoa humilde, quando ela é ligeiramente defraudada, ela sofre algum mal, alguém a engana, ela não vai querer ver o mal da pessoa. Ela não vai querer falar assim, não, essa pessoa tem que pagar pelos erros. Ela quer a justiça de forma correta. Ela não quer ver a outra pessoa sofrer, dizendo assim, agora ele mereceu. Para que isso? Será que é gostoso a gente ver um ser humano sofrer e morrer? Para olhar e dizer assim, é por minha causa. É lógico que não. Porque quando alguém quiser ver a gente morrer, automaticamente a gente se traveste de humildade e vai dizer, eu não fiz mal para ninguém. Se você for parar para falar um pouco da humildade e o orgulho santa, a gente vai ver que a gente precisa se corrigir muito. O nosso orgulho vai dizer, que esse cara está falando que ele está pensando que ele também não tem erro. Já a humildade, ela vai dizer assim, verdade, tenho que me corrigir muito. Muita briga, muita discussão na minha casa, meus filhos. Às vezes a criança, ela enxerga o erro do adulto e ela fala assim, você também errou. E o adulto olha e fala, cala sua boca, quem manda sou eu. Todo humilde você, né? Todo humilde. A gente precisa ser mais humilde. A Bíblia ela vai dizer que à frente da honra vai a humildade. A Bíblia ela vai dizer, à frente da honra vai a humildade. Porém o orgulho precede a ruína. À frente da honra vai a humildade. Porém o orgulho precede a ruína. A Bíblia está dizendo o seguinte, quanto mais você for humilde, mais honrado você será. E se o próprio Deus inspirou a escrever isso, quer dizer que o próprio Deus faz questão de te honrar pela sua humildade. Porém,
O orgulho precede a ruína. Se o próprio Deus escreveu ou inspirou a escrever isso, quer dizer que o próprio Deus, ele vai contra mim e contra você por causa do nosso orgulho. Sabe-se que quem foi derrubado ou quem caiu por causa do orgulho foi ele. Então a gente entende que o orgulho não foi uma natureza gerada por Deus para que o ser humano usufruísse. O orgulho foi uma natureza que ele experimentou primeiro. Ele quem, pastor? O diabo experimentou primeiro. E qual foi o resultado dela? A ruína. E aí? Quer pagar para ver o final? Eu não quero, não. A gente precisa aprender a ser humilde. E acima de tudo, manso. Não adianta ser humilde e ter uma linguinha de navalha. Qualquer coisinha, pum! Falou, tomou. Para que isso é orgulho. Para que isso é orgulho. Uma coisa eu aprendi no meu serviço e é o seguinte. Quanto menos você fala, mais você escuta. E isso não é mito. Isso são sentidos. Faz parte dos 5 sentidos. Diz o ditado que o ouvido mais próximo da sua boca é o seu. Quanto menos você fala, mais você escuta. Quanto menos você fala, mais você escuta. Quanto menos você fala, mais você ouve. E quanto mais você escuta, mais atento e alerta você está às coisas. Tenha humildade para reconhecer. Entenda o estatuto, seja a lei, mandamentos, Bíblia, nunca foi para justificar. Quem justifica é Deus. É para nos corrigir e acertar a nossa rota no caminho adequado. Ela justifica o próximo, não a mim. Ela não vai justificar o leitor, ela vai corrigir o leitor. Ela vai justificar o próximo. Deixa Deus falar com você nessa manhã, tá bom? Seja humilde. Quer viver feliz? Escute, feliz. Felicidade constitui em vários, e eu digo vários sentimentos. Uma mãe, quando ela tem um filho, ela sente dor, ela chora, ela se preocupa, ela sente nervoso, ela se alegra, ela se entristece, ela se magoa, ela se frustra. Mas contudo, ela ama o filho que tem. Você já reparou que eu falei 8 sentimentos? 8. Você tem Deus. Você sofre, você chora, você ri, você se alegra, você se entristece, você se aborrece, você se acalma. Contudo, se alguém te perguntar, você é feliz por ter Deus na sua vida? Você vai dizer, sou. Você entendeu? Felicidade não é você só sorrir. Ele é um conjunto de sentimentos. Eu vou te dizer, quer ser feliz? Ter satisfação de viver com Deus a sua vida, com seu cônjuge, com seus filhos, com a sua família, o que quer que seja? Seja manso e seja humilde. Do contrário, tudo que sobra é ruína, tá bom? Guarde esse conselho para você. Na edição eu vou deixar aqui embaixo o livro, capítulo, o versículo. E aí você dá uma estudadinha em casa quando você quiser, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço. E eu tô orando por aqui por você, tá bom? Fica com Deus.